Bem, eu me chamo Wellington de Lima, eu sou estudante de graduação de Filosofia da URGS, e minha apresentação será sobre o tema do suicídio em Epicuro, cujo título é Quando morrer é preferível, uma discussão sobre a morte voluntária na ética epicurista. Mais especificamente, quero discutir o tipo de situação em que o suicídio é uma possibilidade ou epicurista e que tipo de função o suicídio pode desempenhar nessa filosofia. Meu interesse por esse tema surgiu do seguinte questionamento. Dado que para Epicuro a morte não é um mal e a vida boa é a vida prazerosa, não seria o caso de que a morte é preferível a uma vida dolorosa ou isenta de prazer? Então foi essa dúvida que me motivou a realizar esta pesquisa. Isso é até um pouco complexo, pois, diferentemente dos estoicos, os epicuristas parecem não ter se aprofundado tanto no tema do suicídio. Sem falar também no fato de que, ao que parece, a grande maioria dos textos de Epicuro e outros epicuristas foram perdidos. Portanto, o estudo desse tema às vezes parece um pouco como uma tentativa de tirar leite de pedra, dada a escassez de textos, tanto antigos quanto contemporâneos, tratando do assunto. Ainda assim, acredito que alguma coisa ou outra ainda pode ser dita. Antes de mais nada, vale uma breve recapitulação da ética epicurista. O que é a vida boa para Epicuro? Em poucas palavras, é a vida prazerosa. No entanto, não é qualquer tipo de vida prazerosa, mas sim a vida livre de dores no corpo e de perturbações na alma. Ou, em outros termos, a vida livre tanto de sofrimentos físicos quanto de sofrimentos mentais. Esses estados são chamados, respectivamente, de aponia e ataraxia. Quando ambos estão presentes, produzem um prazer em mais alto nível. Para alcançá-los, é necessário tanto livrar da alma medos infundados, como o medo dos deuses ou o medo da morte, quanto habituar-se a satisfazer apenas os desejos chamados naturais necessários, ou seja, desejos que não são nem vazios de objeto, como é o caso dos desejos por coisas não físicas, como a glória, e que são estritamente necessários para a nossa sobrevivência e bem-estar físico. Isso não significa que Epicuro pregava o asceticismo, ao menos não uma versão extrema do asceticismo, mas sim ele pregava que nos acostumemos a perseguir apenas os desejos realmente necessários e fáceis de satisfazer. Então, poderíamos nos estender mais no assunto, mas para as necessidades desta apresentação, basta ter em mente duas coisas, que, para Epicuro, bem e mal correspondem, respectivamente, a prazer e dor, e que a morte não é um mal, pois todo o mal advém das sensações, e na morte não há sensação, portanto, não há por que temer a morte. Então, que razões o epicurista teria para considerar o suicídio? Epicuro não parece ser exatamente um entusiasta da morte, pelo contrário, na verdade, pensa que o bem, no caso o prazer, é fácil de conseguir, desde que se persiga os tipos corretos de prazeres. E no geral, sua atitude para com a vida parece ser positiva. Tudo dá a entender que, para ele, quase sempre a vida pode ser tornada boa. Mas, como vimos, no epicurismo temos duas coisas. Que a dor é o único mal para nós seres humanos, e que a morte não é um mal. Pois não há sensação da morte. Portanto, parece razoável, ao menos para mim, fazer a pergunta, a morte não seria preferível a uma vida dolorosa? Que razões alguém poderia ter para continuar a viver uma vida constantemente atormentada por males, se o bem, e portanto a vida boa, é o prazer? Isso torna especialmente relevante se levarmos em conta que, mesmo que o epicurista faça o seu melhor para seguir os preceitos de sua filosofia, nem tudo está sob seu controle, e ele pode ser acometido por dores físicas inevitáveis, como aquelas causadas por acidentes, doenças ou guerras. Isso então significaria que, mesmo o sábio não está livre de levar uma vida ruim? Seria então a morte uma solução nesses casos? Bom, antes de mais nada, é interessante considerar as razões pelas quais o epicurista não cometeria suicídio. Em primeiro lugar, temos os sofrimentos mentais. De fato, parece que, para Epicuro, boa parte dos sofrimentos mentais, se não todos, advém da falta de sabedoria, isto é, da incorreta opinião de certas coisas, ou seja, acreditar que certas coisas são más quando na verdade eles não são. Por exemplo, o caso da morte, a morte não é um mal para Epicuro, e a crença de que ela é um mal acaba com a paz da alma, então isso é algo que tem que ser eliminado. Inclusive, os epicuristas pensavam que o medo da morte é uma das razões pelas quais as pessoas cometem suicídio. Parece paradoxal, mas a ideia é de que o medo, entre várias aspas, inconsciente da morte se manifesta como um medo de outros males, como a da pobreza ou da desonra, pois essas coisas podem levar à morte, em alguns casos. Então a pessoa acometida por esses medos, esquecida de que a fonte real dos seus medos é o medo da morte, e obviamente ignorante de que a morte não é um mal, acaba por ver o suicídio como um descanso para esses males. No entanto, é evidente que essa pessoa estaria agindo de forma incoerente,
pois seria como usar a morte para escapar da morte. Outro caso onde a falta de sabedoria provoca sofrimentos mentais é no caso dos desejos, ou impossíveis, ou muito difíceis de satisfazer. E é por isso que Epicuro nos aconselha que nos acostumemos nossos espíritos a satisfazerem o máximo possível com o que é necessário e simples. Epicuro diz que o bem é fácil de alcançar, e a gente tem que focar mais as nossas energias em alcançar esses prazeres que são fáceis, não tentar evitar perseguir desejos que são muito difíceis de conseguir ou que não tem um objeto muito bem definido, assim. Bom, a segunda razão para não cometer suicídio são as dores físicas suportáveis. Epicuro diz que dores leves podem ser facilmente eclipsadas pelo prazer e, portanto, não são motivo suficiente para tornar a vida má. Ao mesmo tempo, dores intensas passam rápido, portanto podemos facilmente aguentá-las. Isso tanto pela nossa experiência pessoal quanto pela nossa observação empírica é questionável, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Inclusive, quanto a esse negócio de eclipsar a dor com prazer, que foi dito anteriormente, os epicuristas possuem uma técnica para isso. Consiste, basicamente, em parar de prestar atenção na dor e desviar a mente para prazeres passados, presentes ou futuros. Ou seja, se trata de prestar atenção nos prazeres que temos no momento, relembrar prazeres passados e imaginar prazeres futuros. Portanto, assim como o estoicismo aconselhava meditar sobre males futuros, para que não sofrêssemos com eles quando acontecessem, o epicurismo aconselhava criar uma espécie de arsenal de memórias e pensamentos prazerosos, que então poderiam ser usados quando alguma dor aparecesse. Bom, agora, tendo listado os motivos para não cometer suicídio, passemos agora ao que interessa, ou seja, os motivos para cometer suicídio. Como vimos, não são motivos nem os sofrimentos psicológicos, nem as dores físicas suportáveis. E dado que o único mal para Epicuro é a dor, só parece nos restar uma opção: dores físicas insuportáveis. Ou, em outras palavras, dores que não podem nem ser superadas pelo prazer, nem passam rápido, quer dizer, nos perturbam por um longo período de tempo, talvez pelo resto da vida. Pode ser tema de debate se Epicuro realmente aceitava a existência desse tipo de dor, mas há evidência para pensar que os epicuristas ao menos levavam sua existência em consideração. No livro Do Sumo Bem e do Sumo Mal, de Marco Túlio Cícero, temos a seguinte passagem, proferida por um personagem que defende a posição epicurista. A mente forte e elevada é tão equipada contra a dor que se lembra de que as maiores dores terminam em morte, que dores pequenas possuem vários momentos de descanso e que somos mestres das dores moderadas. De modo que se elas, as dores moderadas, são toleráveis, então nós toleramos. Mas se não, então, com a mente calma, nos despedimos da vida quando ela deixa de nos dar prazer, tal como faríamos num teatro. Fim de citação. O que temos aqui, então, é a introdução de um novo tipo de dor, a moderada. Esta é mais forte do que a leve e, diferentemente da dor intensa, não acaba rapidamente com a vida do sofredor. Assim, sobram duas opções quanto a ela: ou tolerar, se formos capazes, ou tirar nossas próprias vidas. Há a dúvida se realmente há dores que são universalmente insuportáveis, ou se o sábio é capaz de aguentar todo e qualquer tipo de dor. A vida do próprio Epicuro parece ser evidência de que a segunda tese é correta. Conta Diógenes Laércio, em seu livro Vida e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, que Epicuro teve uma morte sofrida, sendo vítima de cálculo renal e disenteria, mas permaneceu calmo e pleno até seu último momento. Se o relato for verdadeiro, Epicuro mesmo foi prova de que o sábio é imune, se não a todos, ao menos a uma grande quantia de males. Mas mesmo que o verdadeiro sábio seja capaz de aguentar toda e qualquer dor, nem todo mundo é sábio. Walter Englert, em seu artigo Estoicos e Epicuristas sobre a natureza do suicídio, faz um paralelo com um argumento estoico feito por Sêneca em favor do suicídio. Ele argumenta que uma lógica parecida pode se aplicar aos epicuristas, no caso da pessoa tola ou do que está no caminho da sabedoria. Sêneca nos diz que o verdadeiro sábio estoico jamais considerará a dor como um mal, pois a dor, para os estoicos, é um indiferente, mesmo que seja um indiferente não preferível. Portanto, a dor, para ele, tomada em isolado, jamais será motivo suficiente para cometer suicídio. Mas a coisa muda de figura no caso daquele que está no caminho da virtude. Este, mesmo que acredite que a dor não é um mal, pelo fato de ainda não ser plenamente virtuoso, caso seja submetido a dores intensas, como a tortura, por exemplo, eventualmente sucumbirá e admitirá que ela, a dor, é de fato um mal. O suicídio, então, é uma opção para que isso não aconteça, ou seja, para que aquele que ainda está no caminho da virtude mantenha a mente tranquila, sabendo que manterá sua dignidade e não cairá na falta de sabedoria, que é admitir que a dor é um mal. Algo parecido, argumenta Englert, ocorre no caso do epicurismo. A possibilidade do suicídio também pode ser vista como uma forma do epicurista em treinamento, vamos dizer, ou seja, que ele não é sábio, manter a tranquilidade do espírito frente à possibilidade de dores demasiadamente intensas e prolongadas. Dado que ele não teme a morte, pois para ele a morte não é um mal,
A ameaça de dores físicas insuportáveis não é motivo de perturbação, pois, caso isso ocorra, ele pode simplesmente ser retirado da vida. Podemos ver como isso é um recurso útil para uma filosofia que está tão preocupada com a tranquilidade do espírito quanto o epicurismo está. A verdadeira compreensão de que a morte não é um mal, além de afastar o medo de morrer, o que, por conseguinte, já afasta uma série de outros medos, também nos fornece uma espécie de escapatória de todos os males. Da mesma forma que não nos preocupamos com o mal que um filme ruim pode nos causar, pois não somos obrigados a assisti-lo até o final caso não queiramos mais, os males da vida também não devem nos preocupar, pois ninguém nos obriga a continuar aqui, diria um epicurista. Então, eu encerro o questionamento... eu encerro com um questionamento que é o seguinte: pode a morte realmente ser um objeto legítimo de escolha? Epicuro nos diz que o prazer e a dor são os fatores que sinalizam nossas escolhas, ou seja, escolhemos aquilo que é prazeroso e recusamos o que é doloroso. Essa observação quanto à natureza humana parece ser elevada ao nível de princípio ético, e, portanto, a escolha sábia é aquela que busca o prazer e rejeita a dor. Se é assim, no entanto, dado que a morte é o fim de toda e qualquer sensação, é possível realmente escolhê-la sabiamente? Bom, duas possibilidades. Na perspectiva de que o suicídio é realmente aconselhável em alguns casos, então certamente a morte tem de ser uma escolha. Mas pode ser que, de acordo com as bases valorativas dadas pelo epicurismo, a morte realmente não seja uma opção. E nesse caso, o epicurista que defendesse o suicídio acabaria caindo em incoerência. Então temos aqui duas conclusões. Ou melhor, 4 conclusões, né? Há bons indícios para pensar, há bons indícios para pensar que, em algumas circunstâncias, sobretudo nos casos de dores físicas difíceis de suportar, os epicuristas defendiam o suicídio como uma solução. Também há bons indícios para pensar que a possibilidade do suicídio era vista como uma maneira de garantir a ataraxia, quer dizer, a tranquilidade da alma. No entanto, temos aqui também que não é certo se todos os epicuristas defendiam a possibilidade do suicídio, nem mesmo se o próprio Epicuro a defendia. E também não é totalmente claro em que circunstâncias o suicídio é a melhor opção. É apenas nos casos de dores físicas, e há mesmo dores físicas insuportáveis, ou o verdadeiro sábio é sempre capaz de fazer com que o próprio prazer supere suas dores físicas. Então essas são coisas ainda que precisam ser investigadas aqui na minha pesquisa, mas, bom, era basicamente isso que eu tinha para dizer.